Fala rapaziada, Paulo Fontel aqui com vocês. Bora repercutir agora o jogo da Copa Norte, Paysandu Independência. Acabei de chegar da Curuzu, foi um jogo ruim, não tem outra palavra para definir isso, ruim. Mas assim, jogo in loco, né? Quando a gente tá dentro do estádio, sempre é bom. Mas o Paysandu não fez uma partida boa, o Paysandu fez o que era necessário para vencer. O Independência do Acre não veio só para se defender, acho que sabia da importância desse jogo pro Independência, até porque o Independência tá basicamente quase eliminado, né? Então, se ele perdesse esse jogo, que foi o que aconteceu, ele era eliminado. Então, ele veio para jogar, veio para disputar, não sei, ou seja, ele não veio só para ficar atrás. Vamos falar agora do primeiro tempo. Bom, o Paysandu levou gol no começo do jogo, um gol patético, cara. Escanteio pro time do Independência no lado esquerdo do campo. Basicamente cruzaram do lado esquerdo do escanteio, foi rebatida a bola e a bola foi pro lado direito. No lado direito teve outro cruzamento, quando cruzou, o zagueiro afastou e a bola sobrou sozinha, cara, pro jogador do Diogo Corrêa, se não me engano, o nome do jogador que fez o gol do Independência. E o importante nesse gol aí é que não tinha ninguém na sobra, cara. A zaga conseguiu afastar e não existia sobra. O que acontece? Os volantes do Paysandu estavam muito perdidos no começo do jogo. E quando eu falo volantes, para mim, principalmente o Brian. O Henrico, não. O Henrico fez uma partidaça. O Brian estava muito perdido no começo da partida. E ele estava irreconhecível. Quem acompanha o Brian sabe que ele é um bom jogador. Ele, desde que entrou no Paysandu, ele fez bons jogos, tirando o Repá, que ele foi expulso aí por uma infelicidade. Enfim, era um moleque ainda, né? Acho que no Repá ele tinha 17 anos, agora ele tem 18. Desculpa aí, tô com um pouco de virose. Vou continuar o vídeo. Então, rapaziada, o Brian tava muito mal nesse jogo. Não só ele, mas o Capixaba também pelo lado direito. Tanto que teve muitas jogadas pelo lado do Capixaba no primeiro tempo. Acontece também que o lado direito do Paysandu era muito ofensivo. Tanto com o Capixaba quanto o Thalisson. Mas o Capixaba, o técnico optou por deixar mais ele no lado defensivo do que ofensivo durante esse jogo. Até porque o Thalisson ele tava muito ofensivo durante essa partida. Ele foi o jogador que mais tentou do Paysandu, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Mas, assim, falando de forma geral, o Lucas Cardoso na parte esquerda do campo, ele não criava jogadas boas. Ele não consegue concluir, cara. Eu não entendo. Ele foi até aplaudido quando ele foi substituído no segundo tempo, mas eu não entendo. Pra mim, é bagre demais, cara. Bagre demais. Eu não tenho paciência pra esse cara. Lucas Cardoso, 99. Não sei nem se esse cara é da base, eu não tenho informação sobre se ele é da base ou não, mas assim, não vejo futebol nesse cara. Não tem futebol pra estar no Paysandu. Principalmente pra ser titular. Toda vez que entra no segundo time, para mim tem peças melhores para colocar no time que não seja o Lucas Cardoso. Bom, agora falando sobre os zagueiros, o Yarley e o Lucão. Bom, no começo, como todo o time do Paysandu, que é da base e dos moleques de forma geral, eles estavam nervosos. O time do Paysandu estava muito afoito no começo do jogo. Senti isso, senti que eles estavam tentando muito fazer com que desse certo a jogada. Eles estavam correndo, de fato, o time correu muito. Só que só correr não é suficiente, a gente sabe como é o futebol. Se tu correr de forma errada, não adianta nada. Tanto que a gente viu na entrevista do Júnior Rocha no final do jogo, eu pelo menos vi, né? Espero que vocês tenham visto. Ele fala sobre alguns jogadores que terminaram o primeiro tempo com 6 km, velho. 6 km pro primeiro tempo é muita coisa. Tem jogador que termina a partida inteira com 6 km. Alguns jogadores da base do Paysandu fizeram esses 6 km. Ele não falou específico qual jogador. E, enfim, galera, o primeiro tempo do Paysandu foi desastroso. O que salvou o primeiro tempo do Paysandu? Uma tomada de decisão totalmente errada do árbitro. No finalzinho do primeiro tempo, acho que foi aos 40, 42, sei lá, não tô lembrado agora, teve uma jogada de um cruzamento, acho que foi do Toboca. Toboca, que na minha opinião fez um jogo bem mais ou menos, não foi assim tão bem. Era um dos experientes que tinha no time do Paysandu, mas não fez um jogo tão bom. O Toboca fez um cruzamento, se eu não me engano foi ele que fez, e a bola saiu do lado esquerdo e cruzou o campo para o lado direito. Acontece que o Thalisson se meteu no meio de dois zagueiros, na verdade do lateral esquerdo do time do Independência e do zagueiro. E nessa, o jogador do Independência colocou a mão de leve assim no ombro dele,
Mas muito de leve, cara. Muito de leve. Pra mim não foi pênalti. Bora. Vamos deixar de ser clubista só nesse momento e admitir que a gente teve a ajuda do juiz nesse jogo. Até porque a gente sabe que aquilo ali não foi pênalti. Bom, enfim, né? Não tem VAR. A gente também tá sendo penalizado na Série C porque não tem VAR. Então tudo bem. Segue o jogo. O Juninho bateu com maestria e fez o gol de empate do Paysandu no finalzinho do jogo. E, assim, o Juninho fez uma partidaça, tanto no primeiro como no segundo tempo. Assim, na minha opinião, o melhor do jogo. Ele e o Henrico ali disputando, assim, para ver quem era o melhor do Paysandu. Eu senti muita falta de confiança no goleiro de Androgen. Acho que é um goleiro que não tá tendo confiança ainda no Paysandu para atuar. Principalmente quando é exigido o jogo com os pés dele. É muito atrapalhado, muito estabanado para sair com os pés. Ele se mostrou um bom goleiro no Volta Redonda, mas até agora o que ele mostrou no Paysandu ele não está convencendo. Tanto que a própria torcida vaiou alguns atletas, vaiou muito o Capixaba. O Júnior Rocha falou na entrevista que não tinha visto essa vaia, mas assim, eu estava na arquibancada central. O Capixaba foi de fato vaiado. Ele não estava bem no começo do jogo. Depois, no segundo tempo, ele entrou bem. Mas no primeiro tempo ele foi vaiado. Então aconteceu basicamente isso no primeiro tempo. Eu vou aqui abrir as estatísticas para vocês. Vou abrir e analisar aqui. Posse de bola maior para o Paysandu, 53%. ,47% para Independência. Finalizações 5-4 para o Paysandu, sendo 3 no gol e uma no gol só do Independência. Escanteios 2-1 para o Independência. E essas foram as estatísticas do primeiro tempo. Então, basicamente foi isso. Abri aqui, ó. Gol do Marcelo. Pareceu o Marcelo, mas na verdade é o Juninho, o atacante do Paysandu. Ok, galera. Seguindo, né? O segundo tempo, o Paysandu melhorou da água por vinho, cara. Era outro time. Outro time. O time que começou, o Capixaba voltou bem, o Thalisson voltou bem. Assim, o Thalisson no primeiro tempo ele tentou muitas jogadas. Eu até falei isso no meu vídeo curto no Instagram. Pra quem não me segue lá no Instagram, tanto no Instagram como no TikTok, é a mesma arroba que eu tenho aqui no YouTube, arroba Paulo Fontel com 2 L's no final. O Thalisson tentou muito no primeiro tempo e ele tentou muito também no segundo tempo. Eu acho que ele sentiu falta ali de jogadores que fizessem a tabela com ele. Quando ele tá jogando no time titular, time principal do Paysandu, ele tem ali o Marcinho, ele tem o Tylon, ele tem o Ítalo, ele tem jogadores de mais qualidade para fazer esse tipo de triangulação ali na linha de fundo. Ele é um jogador muito agressivo, um ponta muito agressivo. Só que agora, nesse time que o Paysandu montou para disputar a Copa Norte, ele não tinha esses jogadores para fazer essas triangulações. E ele acabou sentindo muita falta disso. Então acabava que ele segurava muito a bola. Ele segurava muito a bola porque ele não tinha opção de passe. Então ele era um jogador que disparava com a bola, mais ou menos o que o Andreas Gomes faz no Vasco. Às vezes ele sai sozinho e não tem com quem jogar. E aí ele tenta definir sozinho e acaba tomando decisões erradas. Então, é um jogador muito novo e ele toma decisões erradas de fato, mas assim, tentando acertar o tempo inteiro. Então, para mim, o Thalisson, ele tá de parabéns, ele fez uma partidaça, na minha opinião. Pode ter errado de fato muitos lances, mas foi tentando acertar, foi tentando dar o melhor dele. Acho que falta só ele parar de ser um pouquinho de perninha, sabe? Der um pouco perna, porque às vezes ele tenta enfeitar muito algumas jogadas e acaba dando errado. Então, ele tem que assim, dar uma maneirada na segurada de bola que ele tem e melhorar a decisão final dele. Então, tomada de decisão final ele tem que melhorar. Mas é como eu falei, é um jogador novo, então com o tempo ele vai melhorar essa tomada de decisão. Bora ver aqui as estatísticas do segundo tempo. No segundo tempo, o Paysandu teve menos a bola. Independência teve mais tempo a bola. 57-43. As finalizações foram iguais, só que só uma foi no alvo do Paysandu, foi justamente aqui que foi o gol. E os escanteios 1-0 para Independência. A gente vai pegar aqui a geral, né? Agora, estatística geral. Posse de bola foi maior para Independência, 52-48. Finalizações maior para Paysandu, 7-6. Finalizações no alvo, 4-1. Escanteios, 3-1 para Independência. Então, a gente pode perceber que foi bem parelho aqui, né? Relacionado a estatísticas. Isso aqui é o Flash Score.
para quem não sabe. Mas a gente não vive só de estatística. Tem um jogo que é jogado dentro de campo. E nesse jogo jogado dentro de campo, a gente tem algumas coisas que são relevantes de falar. No segundo tempo, o Paysandu conseguiu a virada com o gol do Solomone. Novamente, triangulação no lado direito do Paysandu. O Paysandu atacava muito pelo lado direito. Dessa vez foi com o Juninho. O próprio Juninho, que fez o gol de pênalti. Ele fez uma boa jogada e acabou achando o Salomone dentro da área, que acabou finalizando de esquerda. Salomone também, que é da base do Paysandu, fez um belo gol, bonito gol, e o seu primeiro gol como profissional. Tá sendo muito cobrado para que fizesse esse gol. Júnior Rocha elogiou ele na coletiva do Paysandu. Assim, eu vou dar a minha opinião pessoal, sim. Minha opinião pessoal, até o momento eu não gostei do que ele tem apresentado. Assim, ele junto... O Brian fez um mau jogo. Jogou porra nenhuma. Jogou mal pra caralho. Mas é um jogador que eu acho bom. É um jogador que eu acho bom. Agora, o Salomone, eu não vejo isso, não. Não vejo ele como um bom jogador. Posso estar errado, posso estar queimando a minha língua também. Mas, enfim, né, essa é a minha opinião. Somente minha opinião. Que ele não é um bom jogador. Apesar de ele ter ajudado o Paysandu hoje com o gol. Mas eu não vejo tanto futebol nele. Eu acho que até o Lucas Cardoso, que pra mim também é outra negação, ele é melhor do que o Salomone. Agora eu vou mostrar pra vocês a escalação que o Paysandu montou pra essa partida. Na verdade, eu acho que eu deveria ter mostrado isso no começo do vídeo. Mas eu vou mostrar agora, juntamente com a classificação também, né? Muito importante mostrar a classificação. Essa aqui é a escalação do Paysandu, foi o Jean Dorogen. Tá, eu vou dar nota 6 para ele. Capixaba, 5,5. Lucão, nota 6. Yarley, nota 6. Toboca, nota 6. Brian, nota 5. Henrico para mim tirou 8,5. Salomone, 7. Thalisson, para mim, porque tentou bastante, 7,5 é nota para ele. Lucas Cardoso, 5,5. E para mim o destaque foi o Juninho, nota 9. Um gol de pênalti e uma assistência. Então, Juninho jogou demais para mim. Um dos melhores da partida. Agora, a classificação, rapaziada, da Copa Norte tá dessa seguinte forma. Vou até dar uma diminuída aqui na tela. Que vocês consigam ver. Rapaziada, é o seguinte. Tá complicado pro Paysandu. A situação não é fácil. O Paysandu, ele tá em quarto lugar. Só passa 2, né? O Paysandu tem 6 pontos. O Nacional do Amazonas tem 10. 10 pontos, rapaziada. A gente já não chega neles. O Aporé tem 7. O Trem tem 6. O Gás e o Independência já estão eliminados. E a gente vai ter a seguinte rodada, como última rodada. Bora abrir aqui o Nacional. Calendário dos caras. Vou jogar dentro de casa contra o Aporé. Ou seja, na última rodada a gente tem que torcer para que o Nacional ganhe ou empate com o Guaporé jogando em casa. Então o Nacional é o franco favorito para esse jogo, né? Todo mundo concorda comigo. Então nada perdido, a gente ainda tem chance de passar. É difícil, mas a gente tem chance. E o Trem joga com o Paysandu. A gente vai jogar contra o Trem fora de casa, jogando no Amapá. Então, assim, com todo respeito, se a gente for com o time titular, a gente amassa os caras. Não existe outra maneira de explicar isso. O Trem é um bom time, tá bem aqui na Copa Norte, tá bem na Série D, mas não fez um campeonato bom estadual. Mas para mim, esse time não aguenta o Paysandu, mesmo jogando fora de casa. Se a gente jogar com o time titular, a gente vence. Então, tudo depende da prioridade que for feito. Se for a prioridade somente a Série C, beleza, a gente vai entender. Se entrar o time de hoje, a gente não ganha o Trem. Essa é a minha opinião. Se entrar o time de hoje, a gente já não ganha o Trem. Hoje a gente teve dificuldade para conseguir vencer o Independência, que é o time mais fraco do grupo. Então,
Não existe a gente ganhar com o time de hoje o time do trem. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí. Começa a seguir a minha página aqui do YouTube e também as redes sociais, Instagram, TikTok. Eu deixo sempre aqui na descrição. Então dá essa força aí. Valeu, galera. Até o próximo jogo contra o Bar no sábado. Também vai rolar o pós-jogo aqui.